Obrigado, queridos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Sobretudo com esse tema que é um tema do nosso coração, missões, né? Estamos muito felizes por todo o cuidado, fomos tremendamente muito bem recebidos. E estou mais feliz ainda porque não estou sozinho aqui, estou com a minha esposa, Camila fica de pé lá. Camila, minha esposa, e meu filho Bernardo, que está quase dormindo, ele está lutando contra o sono. Então, se ele der algum grito aí, ele está participando da mensagem junto com o pai, né, filho? Que bênção, queridos, estar com irmãos, né? E sobretudo nesse tema missões. E falar de missões é falar um pouquinho do coração de Deus, aquilo que pulsa no coração do nosso Senhor. Por isso que é muito bom falar sobre isso, que Deus possa nos visitar ainda mais. Já fui tremendamente abençoado aqui por todo o louvor, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Queria te pedir para você fechar os teus olhos mais uma vez e a gente clamar juntos a visitação, ao ministrar do Senhor nas nossas vidas nessa manhã. Paizinho, louvamos, engrandecemos, exaltamos o seu nome. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor veio nessa terra cumprir a sua missão. E fruto dela, Pai, hoje estamos aqui, fomos conquistados pela ação misericordiosa, a graça do Senhor nas nossas vidas. Mas, Pai, essa missão não concluiu. E o Senhor nos deixa, como igreja, a tarefa, a missão de podermos completar essa missão até que o Senhor volte para buscar a sua noiva, a sua igreja. Por isso, Pai, fala conosco mais uma vez, continua falando nessa manhã. É o que nós oramos e nos rendemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquei muito feliz, pastor, de poder ver um pouquinho dos projetos que os irmãos têm trabalhado ali. Guaraqueçaba é um lugar que tem meu coração. Fizemos durante muitos anos, ainda temos lá, fizemos durante muitos anos trabalho em algumas ilhas ali. E é um lugar que arrebata meu coração, um lugar muito simples, muitas carências. Às vezes a gente fala assim, poxa, é tão perto daqui. A gente está a 3, 4 horas, talvez de algumas ilhas, por causa do tempo do barco, até Paranaguá 1 hora, mas 3, 4 horas dependendo ali da ilha que você vá, e é uma realidade completamente diferente, com carências muito, muito grandes. E como é bênção a gente como igreja poder participar de tudo isso. Então, que bênção mesmo. E depois vamos conversar sobre Maranhão. A nossa igreja tem um projeto, tem ido todo ano lá no Maranhão. Então, quem sabe, vamos aproximar mais aí, fazer algumas alianças aí, em nome de Jesus. Gente, vivemos num contexto muito desafiador. Cada vez mais. Um cenário, não apenas brasileiro, mas o cenário global é um cenário muito desafiador, complicado. Onde a gente vê uma justiça não sendo justa, né? A gente vê uma pobreza, a gente vê pessoas com fome, buscando ansiosamente, batendo em tantas portas de religiões, tentando se preencher, mas continuando vazia, se misturando com tanta coisa. Ao mesmo tempo, não só no nosso país, eu sempre falava que no nosso país nós não tínhamos perseguição. Nós vemos isso muito forte em várias outras nacionalidades. Mas cada vez mais tem crescido. Antigamente era uma perseguição apenas ideológica. Em algumas regiões do Brasil ela já tem se tornado uma perseguição também física. Um tempo complicado, muito desafiador. Quando a gente começa a olhar para as outras nações, enquanto estamos aqui, temos liberdade de poder falar a todos os pulmões que nós amamos Jesus. Em tantos lugares, irmãos nossos, não são nem pastores ou missionários, são irmãos nossos, que tão somente por ter a fé que nós temos, crer na palavra de Deus que nós cremos, eles têm sido presos, torturados, mortos, passado coisas muito complicadas ao redor do mundo. Mas talvez por tanto vivemos tão talvez acostumado, tão próximo às notícias. Eu sempre falo que a gente talvez de ver tantas notícias complicadas na TV, parece que o excesso de informação ao mesmo tempo vai nos dessensibilizando. Aquilo que antigamente nos escandalizava, hoje em dia a gente olha como se, que coitado, né? Que pena. A gente vai se dessensibilizando. E quanto mais a gente se dessensibiliza, o nosso coração se distancia da urgência de fazer algo, de nos levantarmos para de alguma forma assumirmos o nosso papel. Qual que é a nossa parte no meio de tudo isso? Ao mesmo tempo, temos vivido um tempo de muitas oportunidades.
Oportunidades da gente poder estudar, crescer, investir na nossa carreira. Muitas oportunidades têm crescido no nosso tempo e parece que cada vez mais a gente tem crescido, se desenvolvido como nação, cada vez mais encontrando muitas oportunidades. Mas da mesma forma, muitas vezes a gente não vê o mesmo crescimento em muitas pessoas, em poder às vezes renunciar a muitas oportunidades e se voltar para a sua parte no cumprimento da missão. E é nesse momento de confrontos ou de muitos desafios que Deus nos lembra que tem uma missão a ser cumprida, que Ele tem um projeto para todos nós. O momento que a gente está vivendo, talvez de crises ou dificuldades, não é diferente de tantos cenários na história bíblica. E é por isso que eu queria nesse momento olhar para a palavra de Deus, olhar para um recorte de um desses personagens que vivia num tempo talvez tão ou mais complicado que o nosso. Mas o que eu tenho aprendido é que em tempos complicados, ou mesmo em tempos de calmaria, Deus sempre levanta os teus servos, as suas servas, para serem os seus braços, as suas mãos, a sua resposta nessa terra. E a minha oração, enquanto eu vinha para cá, enquanto recebemos o convite, é: Senhor, Deus, chacoalha as nossas vidas, toma os nossos corações, divide, Deus, aquilo que está incomodando o seu coração com o nosso coração. Se incomoda o Senhor, se move o seu coração, move também nos nossos corações, nas nossas vidas, e de alguma forma que não seja apenas um mover que a gente nos leve apenas a chorar, a se sensibilizar, mas que esse mover do Senhor nos leve a uma ação prática de fazer diferença nesse tempo, nesse lugar. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém, amém. Queria te pedir para abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Eu gosto demais desse texto, de todo esse texto, porque foi o texto que Deus usou há muitos anos atrás para o meu chamado. Então, quando eu olho para esse texto, tem aquele carinho especial, tem aquele, sabe, aquelas histórias, você tem aquele saudosismo de lembrar de tantos momentos e como que foi para mim, naquele momento, ouvir tudo isso aqui, como se fosse para a minha vida pessoalmente. Então, abre a sua Bíblia lá. Queria começar, ler, e a gente vai ler, não o texto todo, para nos facilitar aqui o processo de aplicação, a gente vai lendo em algumas partes. Eu queria começar com o texto do verso 4 e o verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu vou ler de novo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu acho muito legal esse texto porque quando a gente vai olhar para a história na Bíblia, de vários personagens, cada um Deus vai se manifestar, Ele vai se revelar de formas diferentes. E nesse tempo aqui, Jeremias era apenas um jovem, que vivia num contexto, um povo de Israel, um tempo muito complicado. O contexto geral, o panorama desse livro vai nos falar um tempo onde o povo estava rebelde contra o Senhor. Adorando outros deuses, deram as costas para o Senhor, e muito parecido com aquilo que a gente está vivendo aqui hoje, né? Em alguns textos vai falar que a justiça não era justa, parecia que os corruptos prevaleciam e os justos eram perseguidos, assim, nada diferente de hoje em dia, e num contexto onde os servos do Senhor, aqueles que cultuavam verdadeiramente o Senhor Deus Todo-Poderoso, estavam sendo perseguidos. Nesse contexto de caos, nesse contexto de desordem, Deus se revela para o seu servo. E ele lembra dele, fala: olha, querido, você talvez está tendo experiência comigo aqui agora, mas entenda o negócio seguinte: antes de você ser formado na barriga da sua mãe, eu te conheci. Antes de você ter um sonho ou não para a sua vida, eu tinha um propósito para você, e eu te separei, profeta às nações. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos,
Muitas vezes a gente vive em crise e trabalhando com pessoas de todas as idades. É muito comum, não apenas hoje em dia, trabalhar com adolescentes, mas com pessoas de todas as idades que muitas vezes têm confusão sobre o propósito, o real propósito para a sua vida. Poxa, às vezes está tirando para tudo quanto é lado, fazendo 10 mil coisas, sem conseguir de fato entender que, poxa, a sua vida tem significado, pode e deve fazer diferença nesse tempo e lugar. É às vezes uma confusão. E quando a gente olha para esse texto, a gente entende que Deus não está apenas falando com Jeremias. Quando a gente vai olhar para esse texto à luz de todo o Novo Testamento, nós vamos entender que Deus escolhe a sua igreja, Ele separa ela para si. E esse é o primeiro chamado de Deus para nós, que nós possamos ser dEle, nós possamos nos render completamente a Ele, entender que Ele nos chama para si. Mas quando Deus nos chama para si, os nossos fardos, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são colocados de lado. Porque a luz do nosso Senhor, do nosso amado, os sonhos que Ele gera no nosso coração são muito maiores, são muito melhores da nossa vida. Eu lembro que eu cresci na igreja, fui educado nos caminhos do Senhor, me batizei com 8 anos de idade, mas eu ainda não era cristão de fato. Eu vivi uma fé nominal. E ai de mim, se eu não fosse os domingos na igreja. Quando eu chegava em casa, né, tinha lá o símbolo da justiça na nossa casa, que era aquele cinto da minha mãe, e aquilo ali me fazia lembrar, né, que realmente, como diz a Bíblia, existe muito dor e sofrimento nos esperando no inferno. E aquilo meu Deus, mas eu lembro que comecei a trabalhar muito cedo, nossa família sempre foi muito simples, morava nessa época no interior de São Paulo, sou mineiro de nascimento, mas morava nessa época no interior de São Paulo. E chegou uma idade, eu já estava trabalhando numa contabilidade, e por tanta pressão dos amigos, vamos na balada, vamos fazer isso, vamos falar. E durante muito eu falei assim, não, eu sou crente. Mas chegou um determinado momento que eu comecei a lutar contra o ir na igreja, o servir ao Senhor, o estar ali. E aí eu comecei como bom adolescente, né, tentar brigar e tentar ver que eu tinha algum tipo de força, e a gente não tem força de nada. Mas eu lembro de uma conversa séria com a minha mãe. Ela virou para mim e falou assim, filho, eu te ensinei nos caminhos do Senhor, você sabe o que é certo e o que é errado. A partir de hoje eu não vou mais te obrigar a ir na igreja. Mas se você fizer alguma coisa errada, você sabe que Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Você conhece o que é certo, o que é errado. Ela fez um discurso lindo, e a única coisa que eu escutei é, a partir de hoje, você não precisa mais ir na igreja. Foi a única coisa que entrou na minha cabeça naquele momento. E eu, yes! Agora eu posso fazer o que eu quiser. E os amigos continuaram convidando, e um dia eu peguei e fui. Era um estranho aquele ambiente, não estava acostumado com aquilo, mas assim, estavam os amigos ali, estavam as pessoas, e eu comecei a ir. E eu lembro que eu fui uma vez, fui outra, e aquilo que se tornou um pouco do hábito da minha vida naquele momento, afinal de contas, eu não precisava mais ir na igreja. E eu lembro que talvez uma das primeiras experiências que eu tenho noção na minha vida de com o Senhor, assim, não se escandalize, seja forte. A minha primeira experiência forte com Deus foi dentro de uma balada. Seja forte. Primeira vez que eu tenho noção de assim, eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia que era o Senhor. Não foi audível, mas foi algo dentro do meu coração que ecoava dentro de mim e falava assim, cara, o que você está fazendo aqui? Vaza daqui, sai daí. E eu lembro que eu comecei a tentar dar desculpas para mim mesmo, por que eu estava ali, e aquilo foi crescendo, foi ecoando dentro de mim, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. E eu lembro que as desculpas eram, não, mas se eu sair agora, tem um esquema lá da consumação, e eu vou perder dinheiro, como é que é o esquema? E aí, sai daí, eu lembro que eu saí bravo. E saí no caminho para casa, falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, o que é isso? E eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa de madrugada, eu dormi, mas no dia seguinte, eu fiz uma oração, todo torto, mas eu falei, Senhor, se de fato o Senhor tem um projeto para a minha vida, se o Senhor existe, então Deus, muda a minha vida, porque do jeito que está, nem eu me aguento. E eu não sei exatamente como se deu, mas um processo do Senhor aconteceu, e um dia minha mãe de novo me convidou, filho, vamos para a igreja comigo? Mães, não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus filhos. A semente que vocês semearam, a semente da palavra é boa.
e ao seu tempo ela germina. Não desista dos seus filhos. Eu lembro que um dia eu voltei, e eu fui para a igreja, e era uma igreja muito pequenininha. E aí naquele dia calhou de ser domingo de ceia, pastor. E domingo de ceia meu pastor pregava ali sobre a ceia, e depois tinha a ceia. E eu falei na minha cabeça, né, se eu não tomar ceia nesse momento, as pessoas vão achar que eu estou em pecado. Eu estava em pecado, né, sem vergonha, miserável que eu era. E naquele momento, uma mensagem, foi a primeira vez na minha vida que de fato eu entendi o que Jesus pagou naquela cruz por mim. Eu lembro que eu comecei a chorar, os meus amigos falavam assim, o que você está fazendo, o que você está chorando? Naquele momento eu falava, não sei. Mas aquele foi o marco zero da minha vida, a minha conversão de fato se deu depois, que eu já era batizado, que eu já estava na igreja, que eu já conhecia as músicas, muitos textos de cor, mas eu não era crente. Deus me chamou para si. E dali, os meus sonhos, eu estava nessa época de sonhar o que eu queria fazer de faculdade, na época eu queria fazer engenharia da computação, nada contra isso, mas Deus começou a revelar para mim a vontade dEle, que não era isso que Ele tinha para a minha vida, que Ele tinha sonhos mais elevados, e foi um processo de queda de braço com Deus, de poder renunciar aos meus sonhos, para de fato entender que os sonhos que Ele tinha para a minha vida eram melhores, mais elevados. Hoje quando eu olho para trás, volto a dizer, nada contra engenharia da computação. Temos engenheiros aqui? Temos engenheiros aqui, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus. Mas para mim, naquele momento, Deus queria fazer algo de forma diferente. Sabe, se você não tem planos para a sua vida, se você está confuso, não quer dizer que Deus não tem planos para você. Se você não tem planos para a sua vida, não significa que Deus não tem planos para você. Deus, Ele tem algo especial para você. Eu lembro de um missionário que, ao se converter, começou a ler a Bíblia freneticamente. Ele chegou lá no texto de Ezequiel 22:30. Lá, Ezequiel 22:30 vai falar assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O testemunho desse hoje missionário, ele falou que escreveu do lado desse texto assim: Senhor, não precisa procurar mais ninguém, eu estou aqui. Quando nós temos o nosso encontro com Jesus, e Ele nos revela quem Ele é, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas prioridades, os nossos padrões, eles se tornam secundários. À luz de quem Ele é, os nossos sonhos, eles se tornam pequenos. E quando nós buscamos ao Senhor, nós entendemos que não apenas Ele nos chamou para si, mas Ele está fazendo algo no mundo. Deus está em missão. Deus está em missão. Deus tem uma tarefa realizando nessa terra, aqui em Curitiba, mas em todo o mundo nesse exato momento. E quando nós somos dele, e Ele tem totalmente o nosso coração, nós somos desafiados a fazer parte dessa agenda, dessa missão. Tem uma missionária que eu gosto muito, missionária Nauzira, talvez alguns conheçam, trabalhou muitos anos na Angola, e ela tem uma frase célebre dela, que ela fala assim: não estou a passeio no mundo, eu tenho uma missão. Eu gosto tanto dessa frase, que você for lá no Ministério de Missões da nossa igreja, tem ela lá grande na nossa parede, e eu acredito de fato nisso. Nós não estamos a passeio no mundo, nós temos uma missão. E aqui entre nós, tá? Muitas vezes, quando nós lemos texto como esse, nós muitas vezes tendemos, nosso coração, temos a tendência de pensar assim: não, isso Deus está falando para pastores, para missionários, não tem nada a ver comigo, eu sou apenas um engenheiro, eu sou apenas uma médica, eu sou apenas um motorista, eu sou apenas um contador, eu sou apenas... Sabe, queridos, na luz do Novo Testamento, no sacerdócio universal de cada cristão, cada um de nós tem um pedaço, uma parte nessa missão. Por isso, Deus tem algo para você também. Deus tem algo especial para a tua vida. A minha pergunta para você nesse momento é: Deus tem falado, você tem ouvido? Verso 6. Jeremias escutou esse chamado do Senhor, e ele reagiu talvez como muitos de nós. Olha o que ele responde, verso 6. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem.
Olha lá. Toda vez que todos nós somos desafiados por Deus para viver algo novo, muitas das vezes o medo toma o nosso coração. Sonhos e uma confusão de sentimentos tentem nos aprisionar ainda a uma antiga forma de viver, de nos posicionar. E a gente muitas vezes, o medo tende a falar mais alto, as desculpas tendem a falar mais alto do que a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui é o caso de Jeremias. Senhor, eu sou muito jovem, manda outro, eu não. Eu sou muito jovem. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, nós vamos ver Abraão, pai de nações. Eu sou muito velho. Sou muito velho. O Senhor quer que eu seja pai de uma multidão? Eu sou muito velho. Olha para mim, olha para minha esposa. Não dá certo não. Olha, se o Senhor fizer as contas, não dá mais. Dá. Moisés, quando ele tem ali a revelação dele de Deus, o chamado, o que ele fala? Vocês lembram? Vamos lá, me ajuda lá. Eu não sei falar, sou duro de boca. Alguns vão falar que ele era gago, não sei falar. Gideão, quando foi chamado, lá em Juízes 6, ele vai falar assim, eu sou o menor da minha casa, o menor. Se a gente for olhar para Davi, de fato, ele era literalmente o menor. Tinha lá os irmãos dele mais fortes, com postura, porte de rei, e ele era um piazinho, estava cuidando de ovelha. O que era para Deus aquilo? Nada. Mas sabe, queridos, na ótica de Deus, Deus sabe quem nós somos, onde estamos. E é Ele que forja as nossas vidas, que nos molda. E é Ele que dá capacidades para cada um de nós, para que possamos fazer diferença. Sabe, diferença. A grande questão é que o mundo está um caos. Deus está nos chamando. Mas assim como esses personagens, nós continuamos dando desculpas para Deus. Muitas vezes deixando que o nosso medo seja maior do que a convicção de Deus para a nossa vida. É como se o medo fosse o nosso Deus. As desculpas fossem de fato mais poderosas do que o nosso Senhor que nos remiu. E sabe, queridos, não pode ser assim. Se o medo tivesse parado Jeremias, se o medo, a desculpa dele tivesse colado, né? Sou jovem demais, Senhor. Então tá bom, vou escolher outro. Ele teria perdido a oportunidade de ser um dos maiores profetas, um ministério extremamente desafiador, complicadíssimo, mas que fez diferença no seu tempo. Moisés, se Moisés não tivesse ido, mesmo com dificuldade na fala, ele não teria liderado toda uma nação por 40 anos e feito diferença na vida deles. Se Gideão tivesse entendido que não importa o tamanho dele, se ele é o menor ou o maior da sua casa, Deus era com ele e por isso ele era vitorioso. E assim tantos outros personagens, homens, mulheres de Deus. A minha pergunta é, quais têm sido as suas desculpas? Quais têm sido as suas desculpas? Os seus medos que você tem colocado para Deus? Sabe, às vezes a gente está falando assim, às vezes a gente está pensando, poxa, nações. E é verdade, Deus nos chama para ir ao redor do mundo, mas antes de nós irmos lá do outro lado do mundo, Deus nos chama para atravessar a rua. E essa é uma frase que a gente fala muito na igreja, pastor. Missões se faz tanto do outro lado da rua, como do outro lado do mundo. E tem uma frase que eu falo muito, é um mote para nós lá, enquanto missões, é de um missiólogo que eu gosto muito, o pastor Ronaldo Lidório. Se você não conhece, procure saber lá, ele tem muitos livros sobre missões, que é uma bênção. Ronaldo Lidório, é um dos poucos que a gente compra livro pelo nome. Você vê lá, pode comprar, que você vai ser abençoado. E ele tem uma frase, e eu concordo muito com essa frase, que nós só enviamos para longe quem é bênção perto. Nós só enviamos para longe quem é bênção perto. Não adianta, se você não está fazendo diferença no seu tempo, no seu lugar, queridos, você não vai frutificar lá. Você não vai ser bênção lá. Se você não está discipulando aqui, não está liderando uma célula, se você não está falando de Jesus para os seus amigos, você não vai fazer isso lá do outro lado do mundo. Você vai perder o seu tempo, os seus recursos e vai passar vergonha, porque Satanás não está brincando na missão.
E para mim, toda semana chega muita gente, é o que a gente ora, para Deus levantar as pessoas. Mas às vezes chegam as pessoas assim, no mínimo estranhas. Eu lembro de uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, Deus está me chamando. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Para onde Deus está te chamando, minha irmã? Deus está me chamando para Paris. Eu falei: oh, aleluia, olha que bênção. Senti até o gosto do coração agora na minha boca. Não é verdade? Ah, irmã, Deus está te chamando para Paris. Que legal, olha lá. O que Deus está querendo falar no teu coração? Não, Deus está me falando que eu vou plantar igrejas lá em Paris. Falei: nossa, que causa nobre, que coisa legal, que bênção. Quantas igrejas você já plantou aqui no Brasil? Ela: nenhuma, mas lá você é uma bênção. Eu falei: ô Senhor, misericórdia. É mais ou menos assim. Às vezes a gente acha que é lá, aqui a gente não está fazendo nada. Sabe, queridos, você trabalha em algum lugar? Quem trabalha aqui? Se você não trabalha, depois a gente vai orar pela sua vida no final do culto. Senhor, derrama graça, emprego ali, em nome de Jesus. Mas você trabalha, quantos aqui tem amigos que não são cristãos? Olha lá, muita gente. Familiares que não são cristãos. Olha lá, que campo missionário maravilhoso. Se a gente tem algumas pesquisas que vão falar que a maioria das pessoas, ela se converte não pela pregação de um missionário nem de um pastor. A maioria das pessoas, elas têm um encontro com Jesus, vão até Jesus, por meio de um testemunho de um amigo. O testemunho de um amigo, de uma amiga. E às vezes a gente está esperando que o pastor João vá lá no teu trabalho, fale de Jesus para o seu amigo e ele venha para a igreja. Às vezes você está esperando que os seus líderes vão lá na tua casa e falem, e eles podem fazer isso. Mas sabe, se a gente chegar lá, eles não vão dar ouvidos para a gente, porque quem somos nós? Mas você é você. Você é você. E sabe, é muito mais difícil para nós falarmos em casa, porque exige integridade da gente. Mas da mesma forma, se a gente está em Deus e somos novas criaturas, Deus autentica a nossa vida, e eles vão poder falar: olha, antes eu era assim, é verdade, mas olha o que Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer em você também, eu quero orar por você. E a palavra de Deus fala que os sinais e prodígios seguirão a pregação do Evangelho. E aí você vai orar por cura, e Deus vai manifestar a cura. Não porque eu tenho poder ou você tem poder, mas porque os sinais e prodígios seguirão a pregação do Evangelho. E Deus vai trazer restauração em casamento, Deus vai trazer bênção, Deus vai fazer coisas. Porque você, serva de Deus, entendeu que Deus estava te chamando, e as desculpas não foram maiores do que o chamado de Deus para a sua vida. Quem está comigo aqui diz amém? Amém? Vocês estão muito quietinhos. Amém? Terceiro ponto, Deus está à procura de pessoas que Ele possa dar uma visão. Deus está à procura de pessoas a quem Ele possa dar uma visão. Verso 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Verso 13, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela se inclina para o lado do norte. Deus chamou Jeremias. Jeremias respondeu que era um piá apenas. E Deus fala para ele que Deus estava com ele, Deus ia capacitá-lo, Deus ia protegê-lo. E logo em seguida disso, Deus toca nos olhos de Jeremias e dá uma visão para ele. Uma visão que chacoalhou ele, mexeu com ele de dentro para fora, inquietou o seu coração. E Deus pergunta: o que você está vendo? E para cada uma delas, Deus vai explicar aquilo que está acontecendo. E Ele dá para Jeremias uma tarefa que precisava acontecer. Sabe, assim acontece com a gente. Quando a gente entende que a nossa vida pertence ao Senhor, Deus, Ele compartilha com o nosso coração visões, desafios, causas que tiram o nosso sono. Muitas vezes nos chacoalham, nos inquietam e nos faz de alguma forma tentar participar ou se envolver daquilo. Mas muitas vezes as pessoas, elas vêm com esse incômodo e chegam para a gente, pastor, de forma meio estranha. Eu lembro de uma irmãzinha
que estava andando pela rua de carro, e por alguns sinaleiros ela viu pessoas ali pedindo dinheiro. Pessoas nas marquises, e aí o coração dela começou a queimar, falou assim, será que eles estão comendo? Será que alguém está servindo alguma coisa para eles? Será que eles estão passando frio? Será? E aquelas perguntas começaram a ecoar, começaram a reverberar no coração delas, e ela chegou e procurou o pastor Pascoal na época. Pastorzão, queria dizer o seguinte, pastor, eu vi muita gente nas ruas, e às vezes eles chegam para a gente assim, o que o pastor está fazendo a respeito disso? O que a nossa igreja está fazendo com as pessoas em situação de rua, pastor? Eu queria saber, porque eu tenho visto muitas pessoas nas ruas. E aí, meu pastorzão, muito sábio. E uma coisa que eu acho muito interessante nele é que ele nunca deixa a bola quicando, pastor. Ele nunca deixa a bola quicando. Ele falou assim, olha, querido, nós temos alguns projetos nisso, mas o que Deus está colocando no seu coração? A gente precisa fazer alguma coisa, pastor. Precisamos dar alguma comida, precisamos dar alguma roupa para eles. Pastor, não dá para continuar desse jeito. Falei, é verdade. E o que a irmã vai fazer a respeito? Eu? Não, eu nada, não. Deus está incomodando o seu coração, não está? Se Deus está incomodando o seu coração, Deus de alguma forma quer que você participe da resposta, da solução, do problema. Nós como igreja, você quer usar a cozinha da igreja? Você quer alguma doação de alguma coisa? A gente pode ajudar você, mas o que eu posso te ajudar? O que você vai fazer a respeito? E ela, meu Deus, como assim? Falou, então, se você não sabe, então é você que tem que orar, minha irmã. Vai orar e depois volta para conversar comigo. E nesse processo da gente se colocar nas mãos de Deus como parte da resposta, Deus começa a revelar um propósito maior para a nossa vida. E Ele começou a falar assim, olha, você sabe fazer sopa, você sabe fazer uma comida gostosa. Tem aquelas irmãs da tua cela que também podiam te ajudar. Olha, se você falar com fulano cicrano, eles podem dar alimentos. Vamos lá voltar a falar com o pastor. E eles voltaram, pastor, orei. Deus falou para mim, olha, que tem as irmãzinhas da igreja, eu posso falar, o senhor me arruma a cozinha da igreja? Claro. E há 25 anos atrás, nós começamos um projeto na nossa igreja chamado Sopa Solidária. Hoje é um ministério que tem mais de 30 voluntários, que toda quinta-feira, se você chegar na cozinha da nossa igreja, eles estão fazendo cerca de 500 a 600 sopas, que vão lá para o centro ser distribuído, atrás da catedral, tinha um Subway ali, agora é um lugar da prefeitura, então ali é distribuído uma parte vai para o Parolim, e uma parte vai lá para a Vila Osternac. E já temos frutos disso, de pessoas que não apenas ganharam uma comida quentinha, mas que uma palavra de esperança, que depois a gente conseguiu um emprego, gente que se casou, porque voltou para a família e Deus começou a fazer um processo, gente que nós conseguimos internar na Cristolândia. Gente, quando Deus inquieta o nosso coração, Ele nos coloca causas, Ele quer de alguma forma que nós participemos da solução das dores da nossa sociedade, seja do outro lado da rua, ou como nós vimos aqui a Juliana. Uma dor mundial, sequestro de crianças. E ela está participando de alguma forma do que Deus está fazendo lá na Índia. Funciona assim, mas a gente começa sendo bênção perto. Quais são as inquietações que Deus tem colocado no seu coração? Quais são as causas? O que tem te tirado do sono? Às vezes são ministérios aqui. Eu amo o ministério infantil. Aleluia, glória a Deus. Seja bênção no ministério infantil. Eu amo discipular pessoas. Que bênção, irmão. A gente precisa de discipuladores. Eu amo liderar a cela, cuidar de gente. Que bênção. Liderar ministérios, está lá atrás da câmera, filmando, lá no computador. Que bênção, glória a Deus. Eu, quando eu entrei aqui com a minha esposa, me senti muito amado, porque tinha um grupo ali de voluntários cuidando da gente de uma forma tão especial, desde a chegada do carro até aqui. Olha que bênção. Um visitante que vem aqui pela primeira vez, que às vezes não conhece a Jesus, ele vai se sentir cuidado, amado. E isso é porque Deus inquietou o coração de pessoas. E se no final, presta bem atenção no que eu vou falar, o pastor pregou aqui, e a pessoa veio na frente no apelo, entregando a vida para Jesus, presta bem atenção,
Deus usou a palavra, usou todas as coisas, mas se ele tivesse sido mal recebido lá atrás, ele tinha ficado para ouvir a palavra? É nesse processo de ser igreja, quem está atrás da câmera e está podendo transmitir para pessoas que estão lá em casa agora, talvez depressivos, mas ouvindo uma palavra de esperança e sendo abençoadas, para pessoas que estão na recepção em todas as áreas ministeriais, tudo isso junto com a mensagem, junto com o louvor, faz parte do nosso culto a Deus, e Deus se alegra, e isso é missão, isso é a gente poder ser igreja e abençoar pessoas. Quais são as causas que Deus tem feito queimar no seu coração? Eu lembro da história, eu gosto muito dela, do pastor Fernando Brandão. Pastor, agora está saindo da Junta de Missões Nacionais, mas até então era líder da Junta de Missões Nacionais. E ele foi pregar na PIB de São Paulo, não sei quem já foi lá. PIB de São Paulo está no miolo de São Paulo. E há algumas quadras ali, ele está na Cracolândia, a Cracolândia do lado. Já tive a oportunidade de algumas vezes lá em projetos missionários, e disse que ele estava num hotelzinho ali perto, desceu de terno e gravata, com a biblinha debaixo do braço, estava indo para a igreja, não, pode voar a pé, aqui do lado, pertinho, e de repente ele entrou na quadra errada. Se imagina na cena, você de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, de repente você entra num lugar que parece cena de guerra, parece aqueles filmes de zumbi, literalmente, se você não foi, é isso, essa é a cena, parece um filme de zumbi, é horrível, horrível. E ele tem que passar no meio daquilo, ele não sabia se ele ia para frente, para trás, e ele fala que a primeira oração dele falou: Senhor, eu entrego a minha alma a Ti, a minha vida pertence ao Senhor, obrigado Pai, louvado seja o Seu nome. E ele consegue passar por ali, e ele chega até a igreja, com muita fé e oração. E ele tinha que pregar naquele dia na igreja. Ele não teve como não pregar de uma coisa diferente. Ele fala que voltou para casa, e aquela cena daqueles zumbis, aquelas pessoas numa situação degradante, não saíam da vida dele, não saíam. Ele falou assim: Senhor, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para a igreja não participar da solução desse problema social tão grande. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? E fruto daquele erro, entre aspas, surgiu um projeto que hoje é gigante, chamado Cristolândia. Cristolândia. Talvez você já tenha ouvido falar. Cristolândia é um projeto de resgate de pessoas em situação de rua e uso de drogadição, que está hoje espalhado para vários lugares, vários estados, inclusive o Paraná. Queria te convidar, eu sou diretor da Cristolândia aqui no Paraná, queria te convidar para você um dia conhecer lá as nossas bases. Nós temos ali no portão, bem do lado do antigo Shopping Total, nós temos ali a nossa base, onde tem o Sonho de Mãe, onde nós acolhemos mulheres em situação de rua e drogadição com seus filhos. E a terceira no Brasil apenas que faz isso. Nós temos que acolhe mulheres. Mas muitas vezes a gente tinha visto que as mulheres elas vêm, são acolhidas, mas às vezes elas deixaram o filho com a mãe, com algum familiar, e a saudade, o vínculo materno, fazia com que elas interrompessem prematuramente o internamento e voltassem para casa e recaíssem de novo. Então, nós precisamos criar uma estrutura junto com a junta de acolher as mães com as crianças. E é muito lindo o projeto. Temos ali a fase 3 também masculina, é um projeto muito lindo, eu queria te desafiar a ir conhecer e quem sabe de alguma forma participar, é muito lindo. Surgiu isso. E Deus tem transformado a vida de famílias, a vida de pessoas, por uma visão. Sabe, tem umas irmãzinhas da nossa igreja, elas são velhinhas, já estão assim quase mais para lá do que para cá. A gente brinca que são jovens há muito mais tempo. E elas chegaram também para o nosso pastor e falaram assim: pastor, a gente queria servir, mas assim, já estamos mais uma idade mais avançada. E aí, pastor, o que a gente pode fazer? E o nosso pastorzão de novo, com a bola quicando, ele falou assim: o que vocês sabem fazer? Quais habilidades tem na mão de vocês? E eles falaram assim: a gente sabe fazer tricô, a gente sabe fazer crochê, mas o que é isso? O que a gente vai poder fazer com isso? Vamos orar, Deus vai revelar. E naquela mesma semana, o grupo de amigas ficou sabendo que no Hospital do Trabalhador, tinha várias mulheres que iam lá e dar luz e não tinham enxoval.
E aí veio uma ideia divina de que assim, poxa, será que nós não poderíamos fazer um enxoval para essas mães, para essas crianças, e abençoar essa criança que está chegando em casa? Eu posso fazer isso, eu sei fazer aquilo lá. E elas começaram a fazer, e foram lá e entregaram. Mas não apenas entregaram, oraram, começaram a acompanhar algumas dessas mães, e daquilo surgiu um ministério, que elas mesmas deram o nome, Formiguinhas de Cristo. Formiguinhas de Cristo. Porque elas ficam ali quietinhas, conversando, tricotando. E esse ministério das irmãzinhas tem abençoado a vida de muita gente. Sabe, qual que é a sua desculpa, queridos? Eu sou velho demais. Está aí. Eu sou jovem demais. Eu não sei. Queridos, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Deus toma as nossas vidas e Ele dá habilidade, Ele dá oportunidade. Talvez a oportunidade está do seu lado. Está à distância tão somente de você fazer uma oração e se colocar à disposição do Senhor. Senhor, eu quero parar de fugir. Eu estou aqui, eu entendo que o Senhor tem algo para a minha vida. Última promessa que Deus nos dá nesse texto. Deus está à procura de pessoas a quem Ele possa empoderar. Empoderar. Capacitar. Verso 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e para edificar e plantar. Verso 18 e 19. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra todos na terra. Contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo dessa terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Sabe, queridos, Deus Ele quer derramar mais na nossa vida. E uma das grandes crises que muitas vezes vivemos enquanto cristãos é que a gente quer vir buscar o Senhor, e Deus vem e se derrama. A gente vem para o culto e Deus fala com a gente. Às vezes a gente se debulha em lágrimas. Eu estava ali chorando um monte hoje, glória a Deus. Deus fala conosco, Ele nos enche. Mas esse enchimento de Deus, ele não dura para o dia seguinte. A gente precisa buscar mais, a gente precisa buscar mais a cada dia mais da nossa vida. Mas qual a finalidade do enchimento de Deus na nossa vida? Ficarmos apenas cheios, voltarmos felizes, leves para nossa casa, dormimos bem? Ou Deus nos enche com uma finalidade? Sabe, eu gosto muito, e nunca se falou tanto de avivamento como nos nossos dias. Avivamento. Quando a gente olha para a história, foram períodos onde Deus se derramou de uma forma sobrenatural, onde pessoas se converteram, se voltaram para Deus. Mas se você for olhar a história dos movimentos de avivamento, todas as vezes que Deus se derramou, se revelou, Deus levantava para si o seu povo para viver e fazer a sua missão nessa terra. O povo, a igreja de Deus se erguia e entendia que Deus os encheu para eles irem e compartilharem isso com pessoas. Eles iam para fora, eles iam fazer diferença na vida de pessoas, e Deus começava a derramar na vida deles. E sabe, é isso que acontece. Eu lembro que eu era muito jovem, muito novinho, e a gente estava fazendo uma viagem missionária lá para o Pará. Tem paraense aqui? Olha lá, tem paraense. Eu falo que os paraenses dominarão o mundo. Não tem lugar que a gente vá que não tem um paraense. Glória a Deus, aleluia. Amo o Pará. E o açaí de lá é melhor que aqui, não é? Aí. Muito bem, gosto muito. Eu lembro que a gente estava lá, estava na Ananindeua, do ladinho ali de Belém. Estávamos fazendo evangelismo, aquele sol, que só paraense sabe como é que é, aquele sol abençoado. Eu lembro que era uma região assim, extremamente fechada, dura para o evangelho. A gente tinha ido em várias casas e as pessoas nem abriam a casa para a gente. E a gente ali falando, tentando falar de Jesus. E a gente estava com um grupo e orando, Senhor, abra as portas. Que aquilo que o Senhor nos fala, que de fato o Senhor autentica a pregação do evangelho com os teus sinais e prodígios. Deus, rompe nesse lugar, a gente quer ver salvação nesse lugar. E a gente continuou indo nas casas. Eu lembro que a gente parou numa casa e o Sandro abriu a porta. E tinha uma grade, eu nunca vou esquecer, tinha a porta e uma grade.
E eu lembro que, tudo bom, meu nome é Tiago, a gente estava se apresentando, e a gente queria orar por você, você tem algum pedido de oração? Não, a gente não tem nenhum pedido de oração, a gente é da igreja tal, somos católicos, e a gente não quer saber de vocês aqui. Eu falei, não, tudo bem, não, sem nenhum problema. Mas assim, está muito quente, né, aquelas estratégias de Deus, né? Está muito quente. Será que vocês não podiam me dar um copinho de água? Porque assim, poxa, estão suando aqui. Aí ele deu aquela pausazinha. Tá bom, só um momentinho. Aí eu falei, Senhor, usa o teu servo. E aí naquele momento ele voltou, e aí ele veio para fora de novo e falou assim, vocês podem entrar aqui dentro? Eu falei, não, que benção. Opa, já entramos na casa do abençoado, glória a Deus. Olha lá, Deus abrindo as portas. E aí ele foi usado pelo Senhor, mesmo sem ser crente naquele momento. Ele falou assim, olha, eu não tenho água, mas eu tenho um refrigerante geladinho. Você aceita? Eu falei, aleluia, que bênção, Deus é bom demais. Eu falei, claro. E aí eu nunca tomei um refrigerante tão devagar na minha vida, era uma gotinha por vez, tentando puxar papo, tentando falar de Jesus. E assim, ele estava marrento ali, ele e a sua esposa estavam fechados. Quando eu terminei a última gota, que demorou, falei assim, poxa, você nos abençoou, né? Poxa, eu estava aqui suando, nesse tempo complicado, e você abençoou a nossa vida, estou aqui mais feliz, mais refrescadinho. Eu queria orar pela sua vida, para agradecer a Deus, porque você nos abençoou, pode ser? Aí ele, tudo bem. Falei, você tem algum pedido de oração? Pelo que eu posso orar por você? E ele olhou pela esposa, daquele jeito que só marido e mulher faz, né? Eles olharam, e alguns segundos ali, eles sabiam o que estava acontecendo, eu não sabia nada. E aí ela saiu, entrou num quarto, daqui a pouquinho ela voltou, e aí os dois cochicharam, ela falou assim, você pode orar pela minha mãe? Eu falei, claro. E gente, pensa, naquele calor, estava muito quente. Eu entro num quarto que estava totalmente fechado, estava escuro. E lá estava a Dona Maria sentadinha na cama, uma senhorinha pequena, já idosa, e ele foi contando ali, abrindo o coração. Dona Maria, ela estava há mais de 2 anos sem pisar para fora de casa, ela estava com síndrome do pânico, e eles não sabiam como família lidar com aquilo, porque era uma mulher cheia de vida, uma mulher de muita esperança, mas que naquele momento estava prostrada, estava ali. E eles falaram assim, você pode orar pela minha mãe? Eu falei, claro. E naquele momento Deus nos deu ousadia, a gente pregou o evangelho para ela entregou a vida dela para Jesus, e nós clamamos a visitação de Deus na vida dela, que no meio de todas as trevas, como a gente cantou aqui, a luz de Jesus pudesse brilhar, e que Deus trouxesse cura para a vida daquela mulher. Eu lembro que a gente deu uma Bíblia, fiz uma dedicatória para ela, e convidei, falei, a igreja que nós vamos estar, vai ter teatro, vai ter um monte de coisa, vai ser, ali, vocês vão lá de noite. Eles falaram que iam participar, e a gente saiu daquela casa feliz, porque Deus nos deu abertura naquela casa. Teve uma pessoa que aceitou Jesus, glória a Deus. Chegou de noite, no culto, estávamos lá esperançosos para que toda aquela família viesse para a igreja. Deu a hora do culto, e quem que chegou lá? Ninguém chegou. A família não foi. E a gente sabia que Deus tinha feito algo, mas assim, glória a Deus, né? Eles não foram no culto, foram outras pessoas. No ano seguinte a gente fez uma viagem de novo para lá, e fomos para o mesmo lugar. Eu não estava presente nessa, mas tinha outra galera que estava lá junto. E no final do nosso grupo da ação que eles estavam fazendo, uma família inteira foi lá para frente. O Sandro, a sua esposa, seus filhos e a Dona Maria. Glória a Deus. E eles testemunharam, falaram assim, olha, ano passado, veio um grupo lá na nossa casa, e eles falaram esse testemunho, falaram do que Deus fez na vida deles a partir dali, que Deus arrancou o medo, Deus colocou vida, porque a vida que Deus dá é vida em abundância. E eles começaram a ir na igreja, foram discipulados, tinham se batizado, e a família inteira estava congregando, estava servindo ao Senhor.
Sabe, queridos, não tem coisa mais gostosa, mais prazerosa, que Deus dá a oportunidade para nós como igreja participarmos, é do processo de salvação das pessoas. É só Deus que salva, é só o Espírito de Deus que convence alguém do pecado, mas Deus dá essa tarefa, essa missão para nós, como sua igreja, de participarmos de alguma forma daquilo que Ele está fazendo no coração de pessoas. E quando isso acontece, vidas são curadas, transformadas. Foi assim com você, você sabe da sua história. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe como você era complicado, sem vergonha. É ou não é? E você está aqui, porque o sangue de Jesus Cristo, que nos cura e nos limpa de todo o pecado, alcançou a minha vida e a sua vida. Mas nesse exato momento tem muita gente que não conhece isso. Se você tem medo, hoje o desafio de Deus é que você possa entregar os teus medos aos pés do Senhor. Deus promete que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos fazer forte. Mas nesse momento, Deus está te chamando para de alguma forma você fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Começa do outro lado da rua, e se Deus assim quiser, Ele vai te levar para outras nações, porque Deus, Ele é fiel. Mas quem é fiel no pouco? Se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas que Deus tem te colocado, você não vai ir para lugares mais desafiadores. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus tem chamado gente aqui. Hoje, Deus veio para te lembrar que desde o ventre da sua mãe, Deus, Ele tinha um propósito, uma missão, para a sua vida, para a sua história. Hoje Deus está te lembrando disso. Talvez você já escutou isso outras vezes, ou talvez você até esse momento estava sem entender de fato qual que era a finalidade da sua vida. Hoje Deus está te dizendo que Ele quer te usar como um homem, uma mulher de Deus, para fazer a diferença nessa terra. E o primeiro desafio que você vai ter que hoje lidar dentro do seu coração, é o medo de vir aqui e se colocar à disposição do Senhor. Hoje eu quero chamar aqui para frente pessoas que vão entender que o seu medo não é maior do que o Deus que te salvou, o Deus que está te chamando. E sabe, queridos, chamar aqui para frente, não vai sair nenhum raiozinho da nossa mão sobre você, mas nós dizemos assim: Senhor, do meu jeito eu estava até agora. Eu estava até do meu jeito até agora, quietinho no meu canto, mas eu entendo que para fazer as coisas do Senhor, tem que ser do seu jeito. Então eu vou sair do meu mundinho confortável, eu vou me levantar, não apenas aqui dentro dessa igreja, mas lá fora, na minha casa, lá fora no meu trabalho, lá onde as pessoas estão na minha volta, lá eu vou me levantar, e lá eu vou clamar que o Senhor me capacite, me dê as tuas palavras, porque hoje, a partir de hoje, eu quero ser a resposta do Senhor na vida de pessoas. Sabe, se eu e você não conseguimos nos levantar dentro de uma igreja para assumir esse desafio, aqui nesse ambiente que é tão gostoso, lá fora vai ser mais difícil, queridos. Por isso, você que tem ouvido o chamado de Deus, eu quero te dizer: vem para cá, eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar o derramamento, o empoderamento de Deus sobre você. Hoje nós vamos aqui diante do Senhor no altar, entregar a Deus as nossas desculpas, entregar ao Senhor os nossos medos, entregar ao Senhor às vezes as inquietações que Ele está colocando no meu e no seu coração. Talvez você não sabe qual que é o próximo passo, não tem problema, Ele vai te ajudar a entender aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Se Deus está falando com você, vem para cá. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. A primeira oração é sua, então você que está aqui na frente, faz a sua oração, faz a sua entrega a Ele. Faz a sua oração, faz a sua entrega. Sabe, queridos, talvez você está aqui, vindo na igreja, talvez você seja igual eu, a minha história. Eu entrava e saía da igreja, eu sabia os hinos, eu sabia tudo, mas as pessoas achavam que eu era cristão. Eu até já era batizado, mas eu ainda não tinha me entregado completamente ao Senhor Jesus.
E foi um dia que eu entendi que lutar contra Deus não dava certo, onde eu me rendi, e eu entendi que existe um Deus sobre a minha vida, e eu desejei que Ele entrasse na minha vida, no meu coração, e mudasse a minha história. Por isso, se você está aqui hoje e quer definitivamente entregar completamente a sua vida, a sua história ao Senhor Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar para vir para cá. Eu quero orar por você, e assim como Deus teve misericórdia comigo, e Ele mudou a minha vida, a minha história, a minha família, eu tenho certeza que Ele vai fazer isso com você também. Então, se é com você, vem para cá. Eu também quero orar pela sua vida, eu também quero orar pela sua história. Não apenas entre e saia da igreja, deixe Deus entrar na sua vida e mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, com tanta gente boa, homens e mulheres do Senhor, que, Pai, estão entendendo, Pai, que o Senhor tem algo a mais para fazer na vida, na história dos teus servos. Ah, Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, tão imperfeito, mas, Pai, o Senhor olha com misericórdia para a minha vida, e o Senhor, de alguma forma, quer que eu e os meus irmãos possamos participar da obra global do Senhor nessa terra. Hoje, Deus, eu quero clamar, Senhor Jesus, como diz a Tua palavra, o Senhor opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O Senhor move o nosso coração, e o Senhor faz acontecer. Que o Senhor, Pai, possa romper na vida dos meus irmãos, que eles possam entender propósito, significado, para onde eles estão, e que o Senhor os erga como missionários, missionárias do Senhor, homens e mulheres de Deus, que vão marcar a sua geração, vão fazer diferença na vida de pessoas. Hoje, Deus, toma a vida dos meus irmãos, e começa, Pai, uma nova história, um novo capítulo para as suas vidas. É o que eu oro, Pai, nesse tempo, e os consagro, Pai, no nome do Senhor Jesus.